Ray Dalio é o fundador da Bridgewater Associates, um dos maiores fundos do planeta, ou seja, ele é o maior gestor do planeta em termos de dinheiro, e hoje a gente vai falar um pouco mais sobre a carteira dele para o ano de 2021. Então vamos embora pro vídeo. O Ray Dalio é autor de dois grandes livros. O primeiro foi Princípios, que ele escreveu justamente um livro um pouquinho mais diferente, não é sobre mercado financeiro, em si sobre princípios, mas isso também vale para o mercado, tá? Porque você tem que ter seus princípios muito claros na sua cabeça. E o outro é esse daqui, ó, Big Debt Crisis, que é justamente grandes crises que a gente teve na história. Ele vai abrindo para os leitores, né, essas grandes crises da história, explicando um pouco mais sobre como funcionou cada ciclo de dívida e como que no final das contas o investidor pode se beneficiar disso, tá? Que são dois livros muito bons e o link, caso você queira comprar, vai estar aqui na descrição. No vídeo de hoje, como eu já expliquei, a gente vai abrir o portfólio dele para o ano de 2021. Então, sem mais nem menos, vamos lá pro computador pra gente olhar isso junto e eu vou explicando aqui para vocês. A primeira maior posição da carteira do Ray Dalio é o SPY ou SPY, que é um ETF que replica o SP500. Ele tem aproximadamente aí 11,93% do portfólio nesse fundo. E isso teria um valor de 1,38 bilhões de dólares. Ou seja, ele tem 1,38 bilhões de dólares investidos nesse ETF. E bom, esse ETF, como eu já falei, replica o SP500, que é a média das 500 maiores empresas dos Estados Unidos. Até aí não tem nenhum segredo, uma coisa super simples. Então, uma das filosofias do Ray Dalio é justamente estar investindo em ETFs, porque ele acredita que essa seja uma boa diversificação para o investidor e vale muito mais você comprar a média do que fazer, por exemplo, como o Buffett, que compra uma empresa de cada setor. O Ray Dalio acredita que vale mais você fazer a média. Por quê? Porque a média sempre vai performar de acordo com a média, não vai ter nada explosivo e nada também com maior prejuízo. Justamente pelo fato de que uma empresa no setor vai bem, outra empresa vai mal, e isso acaba se equilibrando no ETF, tá? A segunda posição é o VWO, um ETF que investe em mercados emergentes. Isso ocupa 5,91% do portfólio da empresa. Ou seja, ele investe 5,91% em mercados emergentes, que seriam principalmente China, Índia e o nosso Brasilzão, onde ele encontra aí o maior potencial de crescimento no futuro. Então, o Ray Dalio tem um percentual bem relevante na carteira dele investindo em mercados emergentes. E de novo, a gente vê que ele investe comprando a média, que são os ETFs. E por meio desse ETF VWO, ele também está investindo em small caps chinesas, ou seja, pequenas empresas da China que têm também o maior potencial. E de novo, por ser um ETF, a gente acaba reduzindo o risco. E assim como diminui o risco, também diminui um pouco o potencial de retorno, porque de novo, você está diversificando numa malha de empresas muito grande. Então, o potencial de retorno acaba sendo reduzido. Então, por exemplo, se você está tentando adaptar isso para a tua carteira, é importante entender se você quer ter uma performance um pouquinho acima da média de repente, mas você também não quer se expor ao risco de investir numa empresa que quebra ou alguma coisa do tipo, vale muito mais você se expor usando os ETFs. A terceira posição do fundo do Ray Dalio é justamente outro ETF, que é o GLD, que investe diretamente em ouro. E o Ray Dalio tem uma frase muito conhecida, que é justamente: aquele investidor que não tem uma parcela do seu patrimônio em ouro, ou ele não conhece sobre economia, ou não conhece sobre história. E provavelmente, se ele não tem ouro, ele não conhece nenhum dos dois. Por quê? Porque o ouro serve como uma proteção contra a inflação. Então, no final das contas, quando a gente adiciona ouro na carteira, a gente busca justamente se proteger da impressão de dinheiro dos bancos centrais e da inflação. Porque o ouro, ele tem uma quantidade finita e as propriedades naturais do ouro já definem o valor dele. Então, ao passar dos anos, o ouro nunca vai perder o seu valor, enquanto as moedas vão perdendo sim o seu valor. Por quê? Porque é papel e o governo vai cada vez mais imprimindo e perdendo valor. Então, faz muito sentido sim você investir em ouro com o foco de se proteger da inflação e não de ter um potencial absurdo de valorização. De novo, o ouro ele serve como uma reserva de valor, ou seja, você reservar parte do teu patrimônio que não quer que seja deteriorado pela inflação. A quarta posição e a primeira ação que a gente vai ver é o Walmart, ou seja, uma grande empresa varejista que tem presença ao redor do mundo inteiro, principalmente na América. A gente tem aí 3,84% do portfólio da Bridgewater no Walmart. E o que é o objetivo desse investimento? Justamente se expor ao setor de varejo. E aqui a gente está no Yahoo Finance, é um grande site aí para você analisar empresas. E o Walmart, como a gente está vendo aqui, tem um beta de 0,47, um preço sobre lucro de 27 vezes e aí um lucro por ação de 4,75. E atualmente a ação está sendo negociada a $132,18, ou seja, ele tem uma grande participação nessa empresa que é de aproximadamente aí 3,84%. E ele já teve aí uma mudança de 120%, ou seja, teve uma grande
valorização dessa posição. A quinta maior posição da Bridgewater e a segunda maior ação é a P&G, que é uma famosa empresa que provavelmente você já usou algum produto. Então aqui a gente vê de novo, ó, P&G tem um beta de 0,41, um preço sobre lucro de 24 vezes e um lucro por ação de 5,29, sendo negociado aí a $127 aproximadamente por ação. E de novo, a gente consegue entender que ele não está se expondo a nenhuma empresa com uma grande potencial de valorização. São duas empresas bem consolidadas e provavelmente esse é um objetivo do Ray Dalio, investir em uma empresa mais consolidada, que dê para ele um pouco mais de conservadorismo, ao invés de tentar achar aí a nova Amazon. E a próxima posição do portfólio dele é a Alibaba, uma grande empresa chinesa. E agora a gente já está vendo ela aqui na tela do Yahoo Finance. No caso, a Alibaba tem um beta de 0,88, um preço sobre lucro de 25 vezes e um lucro por ação de $9,31. E aqui ela está sendo negociada aí aproximadamente $234. E cara, qual o importante que a gente tem que olhar nessa empresa? Ela é muito exposta ao mercado chinês. De novo, o Ray Dalio tem posições bem relevantes no mercado chinês. O ETF VWA, que a gente falou lá na segunda posição, ele tem quase 6% da carteira e é um ETF que investe majoritariamente em China. Mais pra frente vocês vão ver mais China ainda. Então o que a gente vê de novo? O Ray Dalio reafirmando a tese dele aí de grande investimento na China. E a Alibaba é uma forma de se expor ao varejo e a gente vê que ele gosta bastante desse segmento, porque ele tem o Walmart na carteira e agora a Alibaba também. Lembrando, a Alibaba não é só AliExpress não, tá? Eles têm 4 plataformas de varejo, tem a própria AliExpress, tem a Alibaba e tem mais 2 que só funcionam na China. Eles também têm um serviço de nuvem, que é o Ali Cloud ou Alibaba Cloud, tanto faz, e um serviço de pagamento, como se fosse um PayPal. E eles usam ambos como uma forma aí de integrar todos os sistemas. Então é como se fosse uma Amazon chinesa e com certeza uma empresa muito forte que a gente tem que ficar de olho sim no cenário global. Ela já é bem relevante e talvez fique mais ainda nos próximos anos. A próxima posição é a IMG, que é um grande ETF aí que foca em mercados emergentes, como a gente está vendo aqui, ó. Foca em Equity Emerging Markets, que são mercados emergentes, tá? Principalmente aí contando a Coreia do Sul como mercado emergente. Eu acho que esse é o principal objetivo. Também tem aqui outras repúblicas que eles investem, sem falar da Índia. Então o que a gente está vendo aqui? É um ETF que o Ray Dalio está buscando se expor a pequenas empresas e a grandes empresas, mas focando em países emergentes. Por quê? Porque são esses que têm o maior potencial. E de novo, diversificando numa cesta de ativos, porque assim ele reduz não só o risco, como também aumenta o potencial de retorno à média, tá? Ele tem 2,89% do portfólio. Então, de novo, mais uma posição dele em mercados emergentes. E a próxima posição é o IVV, que se assemelha ao SPY, que é a primeira posição dele, que investe basicamente no SP500, tá? E o nosso IVVB11, que aqui do Brasil, investe justamente no IVV. Então, é um ETF que investe na Bolsa Americana. Depois, é o IAU, com 2,43%. E, cara, o IAU é um ETF simples que investe em ouro também. Então, se você somar o Gold, o GLD no caso, e o IAU, ele tem aproximadamente 7% da carteira em ouro. Se você somar o IVV com o SPY, ele tem aproximadamente uns 15% só em SP500. Então a gente já entendeu que o cara não está tentando acertar nada objetivo, ele está com um potencial muito menor de explosão, mas ao mesmo tempo tem uma estrutura de fundo bem conservadora, que é o que ele chama de All-Weather Portfolio, que é o portfólio para todos os tempos, todos os climas. Por quê? É o que ele chama aí de se proteger de todas as chuvas, tempestades, do que for acontecer no mercado, tá? Depois disso, a gente tem uma posição bem relevante na Pinduoduo, que é uma empresa novamente chinesa, que ela basicamente conecta os agricultores com os consumidores, tá? Não entendo muito bem da dinâmica dessa empresa, mas ela tem aí um beta de 1,61, um lucro por ação negativo, ou seja, a empresa dá prejuízo, e ela está sendo negociada aí a $150 praticamente, tá? De novo, reforçando o foco dele em investir na China, e se você colocar aqui na internet Pinduoduo, no Google, a gente vê que é justamente uma plataforma de comércio eletrônico que foca em participar de transações de compra em grupo. E é de novo, chinesa, com sede em Xangai, com bastante funcionários, então provavelmente é uma empresa aí que ele enxerga um potencial, é como se fosse um varejo online, né? Como se fosse uma competidora com a AliExpress, não é necessariamente agrícola no caso, né? Então a gente está entendendo aí como é que funciona e ela cresceu bastante aqui, como a gente pode ver, durante essa crise que a gente teve aí no último ano. A próxima posição é também uma grande querida do Warren Buffett, que é a famosa Coca-Cola. Então, ele tem uma posição na Coca-Cola, que é bem relevante também na carteira de 2,15%. Logo depois, a gente tem a Pepsi, que é a maior concorrente da Coca-Cola, com 1,9% da carteira, e também a Johnson & Johnson, que é uma das empresas aí que está participando da guerra para quem consegue chegar primeiro lá, aquela solução que vocês sabem qual é. Então, está participando aí dessas novas inovações no setor
setor de saúde e provavelmente você pode se beneficiar disso sendo sócio da empresa, tá? E depois disso, ele também tem a Costco, que é uma grande empresa do setor varejista, aqui ó, vamos ver aqui a Costco. Ele tem aí basicamente 1,60% da carteira em Costco, que ela tem um beta de 0,64, ela é uma empresa com varejo totalmente diferente do que a gente conhece, tá? Você basicamente paga uma mensalidade para participar. E é uma grande posição também do Charlie Munger, que é um dos maiores investidores aí da história. A gente já falou aqui de Johnson & Johnson, de Pepsi, e ele também tem uma posição logo depois no Emerging Markets ETF, o EEM, que é outro ETF, ou seja, de novo, ele se expõe muito em ETFs. E a partir daqui, a gente pode ver aqui, ó, que ele tem todas as participações em ETFs. Então, é tudo bem dividido entre esses ETFs. Se você for colocar aqui, você vai ver que ele tem uma diversificação muito grande entre setores ao longo dos anos, tá? Principalmente em ETFs. Então aqui, ó, ele foca praticamente em setor financeiro, depois é outros, ou seja, bem diversificado, focando justamente em ter uma diversificação. E a performance da Bridgewater, se você for ver acumulativo, acabou perdendo para o S&P 500. Ou seja, não é aquele fundo com uma performance absurdamente alta. Você tem que entender isso, tá? Não é para ficar botando o Ray Dalio num palanque como se ele fosse um gestor absurdo. Como eu já falei aqui pra galera, grande parte do tempo vai valer a pena porque você não colocar teu dinheiro em fundo, vale mais você diversificar por conta própria, porque em grande parte das vezes você vai conseguir uma performance melhor. Vocês estão vendo aqui, por exemplo, ele tem participação no McDonald's também, entre outros ETFs. Aqui para baixo a maioria é ETF ou empresas chinesas ou americanas. Então, ele está com o foco dele justamente nessas duas nações e também em outros países emergentes. Se você gostou do vídeo e quiser entender um pouco mais sobre as estratégias dos grandes investidores, pede aqui nos comentários o próximo que você quer ver e não esquece de se inscrever aqui no canal. Tamo junto, é só o começo e até o próximo vídeo.